Um mar de intensas das lojas americanas. Esse é o terceiro e último vídeo da série de Quem é a Culpa. Ao longo de sua história, as lojas americanas fazem parte da memória afetiva de muitos brasileiros, desde a facilidade nas compras, a variedade de produtos e as antigas lanchonetes, que antes da chegada das grandes redes de fast foods, marcaram gerações com seus lanches rápidos. Atualmente, como as lojas americanas se encontram em uma crise que pode levar à falência ou ao fim da marca, neste vídeo, vamos falar um pouco dos responsáveis pela marca e certamente vai enfrentar o processo de erro fiscal ou, na pior das hipóteses, processos protegidos por fraude. Entre os controladores da marca destacam-se os integrantes do Grupo 3G Capital, Jorge Paulo Lemann e Carlos Alberto Veiga Sicupira e Marcel Herman Telles, periodicamente ouvidos entre os homens mais ricos do mundo. O destaque fica com Jorge Paulo Lemann. Tem suas origens na cidade de Langrau, em Emmental, na Suíça. A família atuava no comércio de laticínios. No início do século XX, o país atravessado por uma forte crise econômica, os três irmãos da família optam pela imigração em busca de novos mercados. Um deles foi para os Estados Unidos, outro para a Argentina e Paul Lemann, pai de Jorge Paulo, para o Brasil. Seu pai fundou a fábrica de laticínios Leco, abreviatura de Lemann Company, hoje parte da empresa Vigor. Sua mãe, Ana Ivete Trobiner, era filha de um dos maiores exportadores de cacau do sul da Bahia. Na juventude, Jorge Paulo Lemann cresceu no bairro do Leblon. Aos 7 anos tornou-se jogador. Frequentou a Escola Americana do Rio de Janeiro, uma das pioneiras no ramo de escolas estrangeiras no Brasil e também uma das mais caras e exclusivas do país. Mudou-se para os Estados Unidos, onde se formou em economia na Universidade de Harvard. Formado, Lemann mudou-se para Genebra e trabalhou no Banco Credit Suisse. Pediu demissão após 7 meses para se dedicar ao tênis. Como jogador de tênis, Lemann obteve destaque no esporte nos anos 1960 e 1970. Jogou no Campeonato Suíço de Tênis e ganhou o torneio. Por consequências, foi convidado para representar a Suíça na Copa Davis de 1962. Em 1973, o Brasil se preparava para disputar a semifinal da gira sul-americana de Davis contra a Argentina. O titular Thomas Koch se machucou e Lemann assumiu, disputou contra Guilhermo Vilas e perdeu por 3-1. Negócios. De volta ao Brasil, Lemann escolheu trabalhar na corretora de valores, Invesco, onde se tornou sócio minoritário. A empresa faliu em pouco tempo e Lemann seguiu carreira na corretora Libra até iniciar sua saga no empreendedorismo, ao adquirir a corretora Garantia. Foi neste empreendimento que se iniciou uma parceria de Lemann com os empresários Marcel Herman Telles e Carlos Alberto Sicupira. Em 1976, durante o governo Ernesto Geisel, o Banco Central do Brasil deu autorização ao empresário para converter a corretora em uma instituição financeira, fundando o Banco Garantia. A empresa se consolidou como um dos principais bancos de investimento do país, sendo descrita pela revista Forbes como a versão brasileira do Banco Goldman Sachs. Foi durante as 2 décadas à frente do Banco Garantia que Lemann e seus sócios tiveram seus patrimônios multiplicados de forma exponencial. A instituição, no entanto, foi acusada de ter colaborado com o esquema em pirâmide financeira montado por Bernard Madoff, além de ter sido multada pelo Banco Central pela prática de fraude cambial, operações irregulares e remessa ilegal de dinheiro para o exterior. Em 1982, compraram as lojas americanas. 7 anos depois, criou a São Carlos Empreendimentos, empresa de investimentos e administração de imóveis comerciais, a partir da decisão dos ativos imobiliários das lojas americanas. Ainda em 1989, foi a vez da Brahma, negócio que, anos mais tarde, deu origem à Ambev, após a fusão com a Antártica, em 1999. Com a venda do Banco Garantia, em 1998, Jorge Paulo Lemann e os sócios passaram a investir em participações em empresas pelo meio da GP Investimentos, primeira empresa de private equity do Brasil, com participações expressivas na Telemar, Gafisa, América Latina Logística, entre outras grandes empresas. Vendeu parte da GP Investimentos a antigos funcionários, entre eles Antônio Bonchistiano, em 2003. Ao lado dos sócios Telles e Sicupira, foi a fundação da 3G Capital, em 2004, com sede em Nova York e no Rio de Janeiro. No mesmo ano, a Ambev e a belga Interbrew anunciaram fusão, formando a Inbev. 4 anos mais tarde, a companhia adquiriu a Anheuser-Busch, dona da marca Budweiser,
criando a maior cervejaria do mundo, a AB InBev. Em 2015, o grupo concretizou a aquisição da SABMiller, companhia originária na África do Sul, fortalecendo a liderança da AB InBev no setor. Em 2010, a 3G adquiriu uma rede de fast food Burger King. 4 anos depois, anunciou o nascimento da Restaurant Brands International, responsável pela operação das marcas Burger King e Tim Hortons. Em fevereiro de 2017, a RBI anunciou a aquisição da Popeyes, rede de fast food norte-americana. Em parceria com a Berkshire Hathaway, pertencente ao investidor Warren Buffett, o 3G adquiriu, em fevereiro de 2013, a fabricante norte-americana de ketchup Heinz por 23,2 bilhões de dólares. Em 2015, aconteceu a fusão com a Heinz, criando a Kraft Heinz. Além da 3G, Lehman também investe nos fundos Gera Venture Capital e Inova Capital. O Inova potencializa startups e já investiu na brasileira Movile, líder em desenvolvimento de plataformas de comércio e conteúdo móvel na América Latina, e na sorveteria Dileto. A Gera Venture é focada em educação e, além de investir em startups, deu origem à Holding Eleva Educação, focada na construção de uma rede de escolas de alta qualidade acadêmica. Em janeiro de 2017, foi aberta a Escola Eleva em Botafogo, no Rio de Janeiro. Marcel Herman Telles é um empresário brasileiro, foi considerado o mais rico do Brasil em 2021, com fortuna de 11,5 bilhões de dólares. Em 2022, figurou entre os 3 brasileiros mais ricos do país, atrás apenas de Jorge Paulo Lemann e Eduardo Saverin. Formado em economia pela UFRJ e entrou na corretora do Banco Garantia em 1972, onde conheceu seus sócios, Jorge Paulo Lemann e Carlos Alberto Sicupira. É casado e tem 2 filhos. Em 1989, comprou a cervejaria Brahma, que em 1999 foi fundida com a Antártica para formar a Ambev e que em 2004 foi fundida novamente com a Interbrew, para formar a Inbel, a maior cervejaria do mundo. Além dessa, Marcel Telles é sócio de outras empresas globais como Burger King e Kraft Heinz, que valem juntas mais de 250 bilhões de dólares. Sócio fundador da 3G Capital, sua empresa é proprietária de várias companhias que atuam na área de bebidas, alimentos, lojas de departamento, ferrovias, comércio eletrônico, construção civil, etc. Em 2010 comprou uma cobertura de um apartamento na cidade do Rio de Janeiro por 22 milhões de reais. Em outubro de 2013 a fortuna de Marcel Herman Telles era de 19,50 bilhões de reais. Em agosto de 2014 a fortuna de Marcel Herman Telles era de 25,58 bilhões de reais. Listado em 2016 entre os 70 maiores bilionários do Brasil pela revista Forbes, com fortuna estimada em 48,69 bilhões de reais. Carlos Alberto Veiga Sicupira é um empresário brasileiro, também conhecido como Beto Sicupira. É o 4º homem mais rico do Brasil e o 162º do mundo, atuando em vários setores, principalmente nos setores de bebidas e varejo. Nascido no Rio de Janeiro, junto com seus parceiros de investimentos Jorge Paulo Lemann e Carlos Alberto Sicupira e Marcel Herman Telles, o trio de brasileiros são sócios da companhia belga brasileira Anheuser-Busch InBev, a maior cervejaria do mundo, dona de 25% do mercado global e além de ser uma das 5 maiores empresas do mundo de produtos de consumo e da 3G Capital, que juntos com Warren Buffett, são sócios das empresas Burger King e Heinz. A empresa emprega aproximadamente 116 mil pessoas em mais de 30 países em 2020. A AB InBev reverteu lucro e registrou prejuízo de 2,25 bilhões de dólares no primeiro trimestre. A receita desse período foi de 11 bilhões de dólares, diferente e menor do que os 12,22 bilhões de dólares registrados no mesmo intervalo de tempo do ano anterior. Além de atuar no setor de bebidas, Carlos Alberto Sicupira e seus parceiros controlam as Lojas Americanas, empresa brasileira do segmento de varejo fundada em 1929 que conta, atualmente, com mais de 1.100 estabelecimentos de vendas em 26 estados do Brasil e também no Distrito Federal. No ano 2000, a família Sicupira criou a Fundação Brava, que investe em projetos de melhoria da gestão pública e de ONGs. Junto com seus sócios e amigos Lemann e Telles, ele é um dos líderes da Fundação Estudar, voltado ao desenvolvimento de lideranças. Em 2011, Carlos Alberto Sicupira foi considerado pela revista Forbes a 6ª pessoa mais rica do Brasil e 176ª do mundo,
com uma fortuna avaliada em 5,5 bilhões de dólares. Em 2013, Carlos Alberto Sicupira foi considerado, novamente, pela revista Forbes a oitava pessoa mais rica do Brasil, com uma fortuna de 16,78 bilhões de reais. Em agosto de 2014, Carlos Alberto Sicupira foi considerado pela revista Forbes a quarta pessoa mais rica do Brasil. Listado em 2016 entre os 70 maiores bilionários do Brasil pela revista Forbes. Em 2017, Sicupira e seus sócios controladores na São Carlos Empreendimentos e Participações, Jorge Paulo Lema e Marcel Teles, transferiram 30.751.241 ações de emissão da companhia a seus herdeiros e sucessores legais. Vamos acompanhar o desenrolar da história. Será que as lojas americanas vão sobreviver? Aparentemente, as lojas americanas podem ser apenas a ponta do iceberg pelo histórico da 3G Capital e seus controladores. Obrigado por assistir a este vídeo. Espero que você tenha gostado. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e deixar um like e ativar o nosso sininho. Até o nosso próximo vídeo.